terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 6, intitulado Parábola dos Talentos. Ele é baseado numa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, onde Jesus dá o seguinte ensinamento: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aqui a gente já pode fazer uma leitura espírita dessa passagem, né? Porque, primeiro, quando Jesus fala o Senhor, ele está se referindo a Deus, né? Ele diz que Deus se assemelha a um homem que foi fazer uma longa viagem, chamou seus servidores e falou: vem cá, toma aqui, ó, você fica com esse 1 talento aqui, você fica com 2, você fica com 5, né? E partiu nessa viagem. Ou seja, eu vejo isso como uma metáfora da reencarnação, né? A gente reencarna num novo corpo físico, trazendo uma bagagem espiritual das inumeráveis vidas que vivemos para trás, que são os talentos, né? Cada um com seus talentos, né? Aquilo que nós adquirimos, né? E ela se assemelha a uma viagem, né? Porque o próprio Emmanuel, né, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então aqui nós estamos transitoriamente, estamos apenas de passagem, né? Estamos em viagem, né? Então eu vejo essa passagem significando exatamente isso, né? Esse momento em que a gente reencarna e passa a ter à nossa disposição todos os talentos que nossos méritos conquistados em vidas passadas nos permitem: família, bens materiais, capacidade cognitiva, inteligência, habilidades físicas, saúde, ou não, né? Ou também o contrário de tudo isso, né? Depende do que a gente semeou. E ele segue essa parábola dizendo: aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou mais 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. Então, essa parte da parábola eu vejo da seguinte forma: quando o senhor retornando da viagem, somos nós retornando ao mundo espiritual, né? Quem já leu as obras de Chico Xavier, em especial as de André Luiz, onde André Luiz narra vários eventos do mundo invisível, né? Ele diz que quando o espírito está naquele momento da desencarnação, a vida dele passa como se fosse um filme, até fatos que a gente nem se lembrava mais, tudo é revivido, né? E ali ele faz como se fosse um balanço, né? Do que eu fiz da minha vida, né? A que Senhor eu servi? Porque o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, não dá para fazer evoluir espiritualmente e estar apegado à matéria, né? A matéria deve ser usada como meio para a gente progredir, né? Então o espírito faz esse balanço naquele momento, né? Então eu vejo essa parte da parábola, quando o Senhor retorna, como o nosso retorno à pátria espiritual, né? Quando nós vamos prestar contas, só que nós vamos prestar contas a quem? A nossa própria consciência. Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra no YouTube da Maíse, que eu já citei aqui, palestrante lá da Comunhão Espírita, onde ela narrou uma história que é contada por Emmanuel, inclusive, através da mediunidade de Chico Xavier, dizendo que quando Jesus ia vir para o planeta, um pouco antes, 100 anos antes, mais ou menos, lá no plano espiritual ele reuniu os 12 que seriam seus 12 apóstolos na Terra. E aí falou, deu mais ou menos as coordenadas, né? Ó, pessoal, nós vamos encarnar, vamos fazer isso. E aí diz que um deles falou assim: Senhor, eu vou ser o mais fiel de teus discípulos. E aí Emmanuel dizia: esse que se manifestou era Judas, né? Ou seja, e aí ela diz, conta essa história dizendo assim: olha, a gente quando vai reencarnar lá, fala com nossos mentores, negocia lá, olha, eu queria reencarnar e tal, a gente diz assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora essa encarnação vai ser assim, eu vou botar para quebrar. Só que quando a gente chega aqui, entra no corpo, as coisas começam a mudar, a gente começa a ser arrastado pelos velhos hábitos,
O grande desafio é a superação dos velhos hábitos. É por isso que Jesus fala, é larga a porta que leva ao caminho da perdição, estreita a porta que leva ao caminho da salvação. Porque seguir os hábitos é muito fácil, né? A chuva cai muitas vezes no mesmo terreno, cria um sulco, aí ela sempre corre pelo mesmo sulco. Tendo um sulco ali, aquele sulco é o lugar por onde ela corre, porque é o mais fácil. Nossos hábitos são assim também. Nós temos que acabar com esses sulcos mentais, né? Temos que dissolver esses sulcos mentais que nos fazem agir sempre da mesma forma. Então, eu vejo esse momento como o momento do retorno à pátria espiritual. E aí, o Senhor retorna, né? E se diz, e aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe, Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre minhas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. O que é o gozo do vosso Senhor aqui? O trabalhador que recebeu os 5 talentos, ele multiplicou e voltou com 10. Ou seja, isso significa o quê? Um espírito que reencarnou, cumpriu com aquilo que havia planejado para a sua reencarnação e retornou muito melhor do que quando entrou. Aí ele fala, entrou no gozo, ou seja, esse gozo é o gozo espiritual, é a bem-aventurança da missão cumprida, né, do trabalho realizado, que é o trabalho do meu próprio autoaprimoramento, né? E também da ajuda e assistência a todos aqueles que me cercavam para que também eles crescessem, evoluíssem, né? E tivessem mais paz em seus corações, né? E aí vem o segundo, que diz, aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe, Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Isso é muito significativo. Não importa se entrou com 5 ou entrou com 2. Importa que com aquilo que eu tinha, eu fiz o meu melhor. Se eu tinha 5, produzi 5, ótimo, entra no gozo. Eu tinha 2, produzi 2, ótimo, entra no gozo. Então nós não precisamos nos culpar por aquilo que estava além das nossas possibilidades, né? Eu gosto muito daquela frase que diz, quem faz o que pode, a mais não é obrigado. Então nós temos que saber, ter a lucidez para ver o que é possível. Fiz o que é possível, consciência tranquila, né? Cumpri com o meu dever. E aí vem o terceiro, que ele diz, aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo restituído o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens, mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Essa linguagem de Jesus às vezes parece muito dura, né? Mas ele usava a linguagem da mitologia judaica da época. Eles acreditavam em inferno, eles acreditavam nessas coisas todas, né? É uma região onde as pessoas ficavam só rangendo os dentes de sofrimento. Então ele tenta dar um ensinamento de acordo com a capacidade de compreensão daqueles que o ouviam, né? E essa questão aqui do que enterrou o talento, vocês vejam que o Senhor, quando ele retorna de viagem, ele chama esse servidor de mau e de infiel, ou seja, é o espírito que encarnou e que quando desencarnou, nesse exame de consciência que a gente falou, pelo qual a gente passa no momento da desencarnação, ele olhou e falou assim, nossa, joguei minha vida toda fora, né? Então esse ranger de dentes é aquele peso de consciência, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de peso de consciência, quando o espírito está ali na prestação de contas para si mesmo, né? Puxa, saí daqui do mundo espiritual cheio de promessas, prometi tudo, não fiz absolutamente nada. Você vê, ele enterrou o talento. Então é como se a gente tivesse enterrado, né? Se enterrado no mundo, como se a gente tivesse sido um morto-vivo, né? Ou seja, passamos a nossa vida inteira servindo a mamão, ou seja, servindo o que? A matéria, né?
buscando satisfazer o ego, um ego que quer sempre ser elogiado, que nunca quer ser criticado, né? Então sempre que a gente busca o elogio, foge da crítica, busca o prazer, tem medo da dor, né? Busca o reconhecimento e fica deprimido quando não tem fama, é sintoma de que nós estamos totalmente comandados pelo ego, né? E Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, esqueça-se a si mesmo, ou seja, esqueça essa busca desenfreada, né, por prazer, por elogio, por fama. Não é essa a questão. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, né? E se a gente não faz isso, a gente fica como esse servidor que pegou um talento, ele poderia voltar com 2, não tinha problema nenhum, multiplicar 1 por 2 estava perfeito, mas nem isso ele fez, ele enterrou. E aí ele diz, essa frase de Jesus também a gente precisa ter uma leitura muito profunda dela: a quem tem será tirado, a quem já tem, mais lhe será dado. Significa o quê? Quanto mais a gente avança, mais capacidade de avançar a gente cria, né? Por quê? Porque cada avanço no caminho espiritual é um obstáculo retirado, né? E cada tropeço, como desse que enterrou o talento, desse servidor que enterrou o talento, desse mau servidor que enterrou o talento, cada tropeço desse é um obstáculo a mais no caminho. Então é quase, né, eu, além de não ter aproveitado a minha vida e ter desperdiçado a minha vida, ainda criei mais problemas e mais karma negativa para vidas posteriores. Reforcei maus hábitos. Então aqueles hábitos que já eram difíceis de serem superados, agora estão mais arraigados, porque eu dei vazão a eles assim, sem nenhum tipo de atenção para me melhorar. A gente teve uma mensagem que sorteamos aqui, né? Melhorar para progredir. A gente precisa melhorar para progredir e precisa progredir para melhorar. As duas coisas caminham juntas. Então, com isso a gente entende essa passagem, né? A quem muito foi dado, mais ainda lhe será dado, né? Mas a quem já não tem, ainda lhe será retirado. Então a gente precisa ficar muito atento para a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, para ver se estamos realmente no serviço a Deus, que é o serviço à nossa evolução espiritual.